Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Cícero noite. entrou aí. Olá, Cícero. Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Pessoal, quem entrou naquela outra live que nós abrimos, a gente teve que fechar porque nós percebemos que estava na internet errada. Agora tá tudo certo, tá? O som tá bom? Oi, Jojo, boa noite, querida. Boa noite, Jojo. Boa noite, Cessi. Galo. Saudade, querida. Eu vi que você escreveu. E a Solange colocou som. A Solange e a Cessi colocaram som ok. Obrigado, gente. Maravilha, gente. Então vamos começar. Bom, pessoal, nós estamos iniciando então o nosso culto do Evangelho no Lar de número 106. Nós estamos, se eu não me engano, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, isso mesmo. Capítulo C de Perfeitos, capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos, nós estamos na mensagem cujo título é O Homem no Mundo. E nós começamos essa mensagem na semana passada e hoje nós estamos continuando a partir do parágrafo A virtude não consiste em assumir desaspecto e por aí vai. Bom, gente, então nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós entramos propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o príncipe da paz, o advogado nosso, o pão da vida, o médico dos médicos, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Todos nós nos reunimos aqui nesta noite com muita felicidade, Mestre, por mais uma noite nós estarmos aqui, mais uma quinta-feira nós estarmos aqui para estudar em conjunto, reunidos em Teu nome, o Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, Jesus, em que todos nós aqui estamos tão felizes, nós queremos mais uma vez rogar as Tuas bênçãos em nosso favor, pedir a Tua paz aqui conosco e sempre, Jesus, todos nós aqui ajoelhados espiritualmente, pedir para que os nossos espíritos sejam capazes de sentir a presença do Teu Santo Espírito. Nós queremos Te agradecer, Mestre, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos sentido a Tua intervenção, Senhor, nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. Nós temos sentido o Teu carinho, a Tua companhia. Nós temos sentido a Tua amizade, Jesus. Nós temos sentido sempre, com humanidade, o cumprimento das Tuas promessas. Nós temos sentido, Mestre, a verdade dos Teus postulados. Nós temos sempre, Mestre, sempre sentido a Tua presença em nosso meio. E por isso nós somos muito, muito gratos, Jesus. E é do alto da nossa gratidão, como muito bem lembrou o apóstolo Pedro, essa gratidão que vem de nós conhecermos a Tua palavra, que todos nós aqui humildemente queremos que da nossa singela reunião saia um raio de conforto, de consolo a todo irmão, irmã que neste momento esteja chorando, esteja aflito, esteja com pensamentos de autoextermínio, esteja sem encontrar motivos para continuar vivendo, para continuar seguindo, esteja num momento de abismo, num momento em que parece que a escuridão toma conta. Nós aqui queremos pedir por todos aqueles que clamam por Ti, Mestre, pedindo, obviamente, por nós mesmos, que precisamos da Tua presença, que ansiamos por Ti, Mestre, como terra seca anseia por água, pedindo sempre, Jesus, para que a Tua paz entre nos nossos corações nesta hora, trazendo às nossas consciências a certeza de que tudo passa e de que só o Teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte
para reinar por toda a eternidade. É com a nossa esperança fervendo grande em Teu nome, Senhor, que mais uma vez, ajoelhados aqui espiritualmente, lembrando a Tua linda e santa imagem, que todos nós Te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, muito, Mestre, se conosco aqui no nosso culto do Evangelho no lar e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. O Espírito Protetor, na cidade de Bordeaux, 1863. Bom, gente, então vamos começar a leitura. Continuar a leitura dessa mensagem. A virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo da alma ou a sua proteção para que alcanceis êxito ou a sua bênção para a obra concluída. Olha que lindo isso, gente. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Lindíssimo isso. Muito lindo. Esse parágrafo é muito importante. Primeiro porque ele está nos dizendo que o aspecto da virtude cristã que se louva não é o aspecto da pessoa lúgubre ou severa, não é? Aquele extremamente fechado ou cioso de suas pretensas virtudes e que aponta o dedo condenatório para a vida dos seus semelhantes. Não é por aí. A pessoa se colocar numa posição farisaica de superior, de iluminado e ao mesmo tempo se lançar numa condição condenatória da vida alheia, como se os outros fossem os pecadores e ele a pessoa santa. Então não é por aí, não é esse aspecto lúgubre. O lúgubre tem ligação com essa questão meio sombria, meio escusa, não é? Sem luz. E muito menos também essa virtude não diz respeito a uma atitude de severidade. A pessoa carrancuda, a pessoa fechada, que não dá uma risada, que não se dispõe a conversar com espontaneidade com as pessoas, que não se dispõe a fazer amigos, não é? Que fica fechada em si mesmo, temendo o contato humano. Ao contrário, não é? Eu que convivi com Chico Xavier sei que junto com toda essa virtude, toda essa elevação espiritual que lhe reconhecemos, todos nós, não somente dentro dos arraiais espíritas cristãos, mas por todo o Brasil e também por todas as outras denominações religiosas que amavam Chico Xavier, ele era uma pessoa extremamente bem-humorada, extremamente risonha, que tinha alegria no convívio com a população, com o povo. Você queria ver Chico Xavier feliz, era justamente no meio do povo, seja recebendo amigos na sua própria residência, em Uberaba, antes disso em Pedro Leopoldo, ou também recebendo os amigos e os que o buscavam em busca de consolação e esperança no Grupo Espírita da Prece de Uberaba. Especialmente quando as tarefas se encerravam
era que a gente via o Chico mais solto, mais alegre, contando seus famosos causos, não é? Da mediunidade, ou causos mineiros, sobre a sua vida, a sua infância, a sua juventude em Pedro Leopoldo, o início da sua mediunidade em Pedro Leopoldo, e depois já na madureza, quando ele se muda para o Triângulo Mineiro e se fixa residencialmente na cidade de Uberaba. Então, ao contrário, ele era alegre, ele era satisfeito, gostava de contar casos que eram muitas vezes jocosos de uma maneira sublime, porque ao contar esses casos, ele também estava nos ensinando, não é? Nos ensinando a ter bom humor, a lidar com alegria, mesmo diante do sofrimento, superando as próprias inibições, superando a crítica dos outros com leveza. Então aqui o espírito protetor que se comunicou com Allan Kardec na cidade de Bordeaux em 1863 está enfocando bem esse aspecto. Não é isso. Não é essa severidade, essa cara carrancuda que espelha a virtude cristã. Ao contrário, não é? A pessoa pode sim, dentro da sua condição humana, ser alegre, ser feliz na família, ter boa vontade de receber novos amigos, procurar estreitar os seus laços de afinidade, os seus laços de amizade com outras pessoas, ter interesse de conhecer gente nova, não é? De conhecer também outras cidades, outros estados, ou até mesmo outras nações. Isso faz parte da nossa própria experiência humana. E por que não dizer viajar, sim, viajar para adquirir cultura, estudar determinadas disciplinas da ciência, da filosofia e da religião, sempre muito atento aos avanços da medicina, aos avanços da tecnologia, ao que ocorre diante do nosso mundo. Aliás, o Chico Xavier, eu dou esse testemunho, outro testemunho também, ele estava atento a tudo o que acontecia no mundo, não somente lá em Uberaba, aqui em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil e no mundo inteiro. Ele dava notícia de tudo, ele dava notícia da Rússia, da China, do Oriente Médio, dos Estados Unidos, não é? Estava sempre com uma palavra atualíssima, não perdia nada, não é? E isso faz parte da nossa condição humana, que nos quer ver nos atos da nossa vida aqui na terrestre, a vida que Ele nos deu, Ele nos quer ver progredir, não é? Um ponto que eu acho legal você comentar sobre isso. Deixa eu só ver uma coisa. Antes do João falar... Não, eu queria que você falasse. Porque ele fala sobre que essa virtude não consiste em repelir os prazeres da vida. Você fala sobre o quanto o Chico gostava de uma boa refeição, gostava de olha só, prazeres materiais. Eu queria que você comentasse. O Chico, gente, foi como toda a família mineira, não é? A gente tem o costume em Minas Gerais de ter várias refeições ao dia, não é? O bom café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e às vezes até um snack antes de deitar-se. Cafezinho. Um cafezinho, quer dizer, o cafezinho, o queijo, o pão de queijo, a broa, isso faz parte do modo de vida de qualquer bom mineiro. E o Chico Xavier não podia fugir a isso. A cidade de Pedro Leopoldo é conhecida pelos seus dotes culinários, os dotes culinários das senhoras maravilhosas de Pedro Leopoldo, dessas famílias que conviveram muito de perto com Chico Xavier. E não somente naquela ocasião, até hoje tem esse costume, as pessoas têm o costume de se visitarem, de estarem umas com as outras, com as suas respectivas famílias, convivendo com as outras famílias. E é sempre nesse ambiente
a minha própria família materna, a família Machado, é assim até hoje, né? Nesse ambiente recebiam Chico Xavier para um grande almoço ou um grande jantar, e o bate-papo corria solto, não é? Também temos notícia que isso também acontecia em Uberaba. O próprio Chico tinha prazer de receber em sua própria residência, sua casa de Uberaba, aos sábados, no final da manhã e início da tarde, a partir das 11 da manhã até as 2 da tarde, 30, 40, 50 pessoas que ele convidava para almoçar com ele todos os sábados. Quer dizer, isso era só alegria, porque era um momento de descontração, em que todos nós estávamos ali ouvindo a palavra sempre muito iluminada e pertinente de Chico Xavier a respeito de todos os assuntos que dizem respeito, por exemplo, ao Evangelho de Jesus, que dizem respeito à doutrina espírita codificada por Kardec, que dizem respeito a todos os postulados e aos princípios básicos da doutrina dos espíritos, que dizem respeito à mediunidade, à própria mediunidade do Chico Xavier, os seus múltiplos aspectos, suas múltiplas facetas. E isso, claro, nos interessava a todos. E era um momento de grande aprendizado. Aquela famosa, vamos dizer assim, uma confissão auricular, mas não aquela ao pé do padre dentro do confessionário, não é? Mas uma confissão auricular que era feita assim, de forma coletiva, à mesa, né? À mesa, nesse bate-papo alegre, descontraído, mas que tinha sempre um fundo ético e moral relevante para as nossas vidas. E era muito comum o Chico, ao terminar alguma linha de pensamento, em algum caso que ele estava a contar, era muito comum ele virar-se para a pessoa para quem ele estava contando o caso, de propósito, né? E falar, não é fulano. Eu mesmo várias vezes tive que vestir a carapuça e dar aquele nozinho, porque às vezes eu ia para Uberaba com aquelas questões, aquelas perguntas que eu queria fazer ao Chico, chegava lá, não tinha coragem, mas ele contava aquele caso de público assim, e do nada ele falava, mas não é mesmo, Geraldinho. Então eu via que o recado era direto, era direto. Então isso era feito, não de uma forma severa, na posição de quem estava no pedestal, dando ordens ou dando instruções infalíveis, não. Era tudo numa conversa fraterna e amiga, sem pretensões, mas que nos agradava a todos. Aliás, a dona Terezinha de Castro, que é uma grande amiga de Chico Xavier, infelizmente, há 2 anos que já se passaram, que ela retornou ao mundo espiritual, com quase 100 anos de existência, com quem nós tivemos a grande alegria de conviver há alguns anos. Ela nos contou um fato, até está gravado isso, não é? Através de uma amiga comum, que é a Elisa Naufel, do Rio, que está aí, que está aí, inclusive nos acompanha sempre aqui no culto. Em determinado momento, a dona Terezinha dá esse testemunho. Prepara o lenço, hein, gente? Isso é muito bonito, né? Porque eles estavam ali sempre, depois do centro, geralmente ficávamos poucas pessoas, né? Como ela conta esse caso, e em determinado momento, o Chico, às vezes uma pessoa vinha, pedia uma coisa visivelmente impossível de ser satisfeita, não é? Por exemplo, a reunião já tinha acabado, aí vinha aquele pai ou aquela mãe pedir ainda uma mensagem do filho que não recebeu, né? E a delicadeza, o carinho com que Chico Xavier falava um não para esses pais era de sobremaneira tão amoroso, tão caridoso, que as pessoas, mesmo recebendo o não de Chico Xavier,
saíam felizes e agradecidas. Quer dizer, isso é de uma sublimidade, e isso é de uma humanidade, não é, de Chico Xavier, extraordinária, que nos fez aprender com ele muito essa questão da convivência, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da necessidade de nós termos uma posição negativa, no sentido de negar a alguém aquele benefício que ele pede, em benefício da própria criatura, não é? E Chico sabia fazer isso sem rudeza, sem cara antonha, né? sem severidade, sem solenidade. Ele sabia falar isso no dizer muito pertinente de nossa querida Dona Terezinha de Castro, de uma forma amorosa, de uma forma sublimada, que a própria pessoa ainda saía agradecendo aquele não é? Então isso tem muito a ver realmente. Você ia comentar essa segunda parte. Aí a segunda parte desse trecho, que é muito importante, gente, que é o seguinte: o Espírito Protetor está nos ensinando duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que ele já falou antes, né? Nós não encarnamos para ficarmos fora do mundo. Deus e Jesus, que foi e continua sendo nosso Mestre e Senhor, em nome de Deus, guia de toda a humanidade, se Ele nos mandou para a Terra, é porque nós temos um compromisso com a vida carnal, com a vida encarnada, com a sociedade física aqui na Terra, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os nossos irmãos de fé, com as nossas profissões e os nossos colegas de profissão, não é? Então nós temos essa convivência fraterna. Muitas vezes vamos enfrentar convivências não fraternas, porque estamos num ambiente de provas e de expiações, mas não se nos pede que venhamos a nos isolar num mosteiro ou num convento, fora do mundo. Ao contrário. Espera-se de nós que nós sejamos portadores do Evangelho, como cartas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra e através dos exemplos e das ações diante de todas as criaturas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: justamente pela nossa vida terrena, nós temos compromissos a realizar, compromissos de família, compromissos profissionais, compromissos em nossa fé religiosa e compromissos sociais, políticos e econômicos diante do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação, não é? Então, o que ele está nos recomendando, gente? Isso vale para todos nós, em todas as circunstâncias da vida, e é muito importante. Ele está nos recomendando que, antes de executar qualquer trabalho, primeiro louvemos a oportunidade desse mesmo trabalho, a bênção inefável de Deus, nosso Pai. Quando nós começarmos qualquer empreendimento, seja ele na família, no trabalho, como eu disse, diante dos amigos, diante de nossa fé religiosa ou nos nossos contatos sociopolíticos e econômicos na vida terrestre, e também culturais e artísticos, não é? Então, antes de começar, consagremos todas as tarefas nossas a Deus. E depois da obra completa, quando se atinge o objetivo, nunca esquecermos-nos da gratidão e do reconhecimento a Deus, porque nós temos que saber que nós não fazemos e não realizamos nada sozinhos. Nós temos que reconhecer que dependemos sim da misericórdia dos céus e da bênção celestial de Deus em nosso próprio favor.
E por isso, diz o Espírito, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo da alma ou a sua proteção para que alcanceis êxito ou a sua bênção para a obra já concluída. Olha que maravilha isso. É lindo isso. Não é? Se a gente fizer isso, gente, em todos os atos da nossa vida, a resposta divina vem em nosso favor. Tenhamos certeza disso. Pessoal, eu quero voltar um pouquinho só para fazer um comentário pontual sobre esse aspecto lúgubre, porque Jesus, percebendo a dificuldade que nós teríamos na vivência religiosa em não querer dar lugar para a vaidade, ou seja, ele sabia que todo religioso, quando alcançasse um pouquinho de disciplina, ia querer atrelar essa disciplina à vaidade, no sentido de me aplaudam porque eu estou sendo cristão, porque eu estou sendo religioso. No Evangelho de Mateus nós temos um momento muito interessante em que Jesus, falando, como nós sabemos, o jejum era uma prática muito comum entre os judeus, então Jesus vira para eles e fala assim: quando vocês fizerem o jejum, não assumam justamente esse aspecto, um aspecto de tristeza, como a dizer para todo mundo, eu estou o dia inteiro sem comer porque eu estou em jejum, para entregar esse jejum a Deus. E Jesus fala para eles, pelo contrário, vai tomar um banho, coloca óleo sobre a tua cabeça e tenha uma aparência de alegria, de felicidade, para que ninguém saiba que você está jejuando, que você está num contexto ali de entrega espiritual. Jesus, sabendo da nossa dificuldade, foi à frente e já nos deu esse conselho. É muito comum, gente, e a gente precisa observar isso em nós mesmos, que religiosos ou pessoas que estão trilhando o caminho do cristianismo queiram assumir esse aspecto de severidade, um aspecto de uma tristeza ou algum outro aspecto material para mostrar para as pessoas que está num caminho de retidão. E isso, gente, é vaidade. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para Deus sem esperar nada em troca do mundo. E nesse segundo aspecto aqui, no segundo momento do texto, quando o Espírito vai nos trazer esse conselho de entregar tudo a Deus, a gente precisa dar o devido valor à oração. Nós não vamos entrar nisso aqui hoje, mas há muitos ambientes espirituais, gente, em que a treva é tanta, a amargura é tanta, a perturbação é tanta, que é impossível orar. E nós que estamos aqui na Terra, nós temos a oportunidade, a possibilidade de orar o dia inteiro e muitas vezes nós desvalorizamos a oração. Porque o que o Espírito está falando aqui? Como o Geraldinho colocou, vai começar um projeto, consagra esse projeto a Deus. Terminou um projeto e teve êxito, agradeça a Deus. No Evangelho de Lucas nós temos, isso para nós pensarmos o tamanho do nosso orgulho, no Evangelho de Lucas nós temos um relato de que Jesus, antes de escolher o Cristo de Deus, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite orando. Aí ele vai para o monte, passa a noite orando, ele desce e escolhe. Olha o ensino de Jesus, o Cristo de Deus, antes de tomar a decisão de quem seriam os homens que passariam a vida ali, aquele momento ao lado dele, passar a noite orando. E muitas vezes nós, como o Geraldinho colocou, passamos a vida sem fazer uma oração. Começa um projeto sem oração, no meio do projeto não tem oração, larga para lá, vamos tomando, não somos persistentes, vamos tomando decisões sem fazer qualquer oração. E a oração, gente, mais uma vez, ela é subestimada e ela é uma bênção que em muitos lugares do universo os espíritos não conseguem acessar. Nós temos que valorizar a oração. E aí, pessoal, do outro lado, que eu acho que é o mais triste, como o Geraldinho colocou, a pessoa alcança um êxito, alcança uma alegria, uma felicidade, alcança uma vitória e se esquece de agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que esteve ali do lado, dando condições, dando proteção. Essa ingratidão, gente, é das coisas mais terríveis que o espírito humano pode demonstrar ao amor de Deus, do qual nós todos somos devedores. Isso é terrível. E a ingratidão, gente,
ela é um aspecto tão sério da personalidade humana que o Dante Alighieri, nós sabemos que essa é uma obra fictícia, mas nas lições de André Luiz nós sabemos que a Divina Comédia ela foi uma inspiração mediúnica. Ele vai dizer pra gente que os traidores, os ingratos, eles estão ali nos últimos degraus daquilo que ele chamou de inferno. Então, quando a gente traduz isso para uma visão mais espírita, a ingratidão ela traz problemas de culpa para as nossas consciências muito sérios. Então, quando a gente alcança alguma coisa, não custa para um segundo lembrar de Deus e agradecer. Porque, como o Geraldinho colocou, se nós mantivermos esse tipo de conduta, a nossa conexão com Deus ela vai se dando de uma forma muito natural e ininterrupta. Exatamente. E é por isso que ele diz, terminando esse parágrafo, seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas. E qual que é a fonte de todas as coisas? Lá a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? O Criador, não é? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, como você colocou, a fonte. A fonte de todas as coisas. Então é Ele que é a fonte de todas as coisas e nós temos que remontar a Ele em todos os atos da nossa vida, como disse o Espírito, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as nossas ações. Muito importante isso. E ele prossegue no parágrafo seguinte dizendo o que se segue. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a vida de um egoísta. Gente, isso é muito importante. Então, essas pessoas que têm o impulso, o ímpeto de se isolarem, não é? Em mosteiros, seja de que escola religiosa for, seja escola oriental, seja escola religiosa cristã, africana, ou que seja, não é? Aqueles que se isolam lá no alto dos Himalaias para meditar, seja por meditação, seja por voto religioso, né? De consagração em mosteiros ou conventos, isolando-se, né? Tem determinadas instruções religiosas que a pessoa fica literalmente presa dentro de uma cela, não é? E isso é muito triste, porque no fundo ela não está fazendo bem algum à sociedade para a qual ela deveria dedicar-se, não é? Em alma e coração. Não está fazendo. Muitas vezes esse isolacionismo que se converte numa atitude de oração vazia, porque ela não tem propósito a não ser a própria elevação espiritual ou a própria conquista de poderes mentais superiores, de concentração, de meditação, até mesmo alguns chegam até a levitar, a mover objetos, até mesmo se desmaterializar, mas isso para que serve? Esse é o ponto. Para que serve? Em torno, geralmente, você vai ver sociedades paupérrimas, não é? Hoje nem tanto, porque a Ásia evoluiu muito, mas ainda vemos sociedades assim, bastante pobres mesmo na África, na América Latina, não é? Então,
Qual que é o objetivo de uma pessoa agir assim? Com a desculpa de se aperfeiçoar espiritualmente. Isso não agrada a Deus. Isto é, segundo o Espírito, a vida de um egoísta. Gente, eu até comentei no início aqui, quando o Geraldinho estava falando sobre a meditação, e nós dois, nós adoramos a meditação, nós achamos que a meditação é um instrumento maravilhoso. A gente adora a meditação, a gente acha que esse é um caminho ótimo. Agora, como o Geraldinho colocou, para quê? A fim de que resultado? A meditação, ela de fato ajuda a ter uma mente mais focada, uma mente que consegue se perceber melhor, que consegue separar melhor o que é o seu espírito dos outros espíritos que estão no universo. A meditação é uma maravilha. Agora, nesse contexto, como o Geraldinho colocou, de um fim em si mesmo, então o meu único objetivo é concentrar mais, é conseguir dominar mais o meu próprio pensamento, a minha própria mente, o meu próprio corpo. Gente, esse pode ser um caminho para finais e para desencarnações terríveis. Exato. Terríveis. Nós já recebemos na reunião mediúnica de desobsessão espíritos que desencarnaram nessa perspectiva. Mais uma vez, nada contra a meditação é maravilhosa, mas nesse tipo de proposta de um encerramento em si mesmo, desencarnaram assim, e o espírito cristaliza de fato no próprio ego. E pode ficar milênios. Exatamente, para retirar ele dessa condição dá muito trabalho, como o Geraldinho acabou de colocar, vai muito tempo. Então, a proposta do Cristo é muito clara. Quando Jesus traz a lei de amor, nós já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É claro que o amor próprio, ele está inserido nesse ordenamento, nessa ordenança do Cristo. Então a meditação, ela faz parte, como o Geraldinho colocou, desse amor próprio. Eu quero concentrar mais, eu quero curar o meu próprio corpo, eu quero ter um momento para o meu próprio retiro, para que eu consiga melhorar o meu pensamento. Agora, mais uma vez, eu achei a pergunta que o Geraldinho fez fantástica. Para quê? A fim de, quando a gente pensa em uma evolução espiritual, em redenção espiritual. Então, é bom ter uma mente focada, e a meditação ajuda para isso, para ter foco no Cristo, para trabalhar na caridade. Porque o que redime as nossas almas, gente, não tenhamos dúvida, é a caridade. E caridade demanda esse contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E demanda esforço, disciplina, nos ensina a fraternidade, a tolerância, a paciência. Exato. Não é? Você sozinho não precisa ter paciência. Exatamente. Você não exercita a paciência. Você não exercita. Você não precisa tolerar nada. Exato. Porque você está centrado em si mesmo, dentro de um quarto, dentro de um convento, não é? Olha o que ele diz: o homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Exato. Ou seja, é uma vida de egoísta. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais propício, mais poderoso de aperfeiçoar-se, que é através do amor ao próximo. Exato. Não tendo senão condição de pensar em si próprio. Então é uma decisão equivocada de muitos religiosos que agem assim. O Espiritismo, com todo respeito a todas as denominações religiosas, é contra essa postura. Exato. Né? Essa postura não vale para médiuns, não vale para palestrantes, não vale para dirigentes ou frequentadores de casas e instituições espíritas cristãs. Todos esses são convocados a trabalhar para o povo, trabalhar com Jesus para o povo. Né? Chico me disse certa vez: Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Olha que maravilha. Então, vamos nos ater a esse grande ensinamento que já é consagrado no Espiritismo desde a obra da codificação, no caso o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E a gente precisa lembrar que Kardec perguntou especificamente no primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, sobre a figura do ermitão, esse que se retira. E os Espíritos falam basicamente isso que o Espírito está dizendo aqui, que não é o caminho porque é uma postura egoísta. E outra coisa, qual que é o nosso exemplo? Qual que é o nosso modelo? Qual que é o nosso guia? Jesus de Nazaré. Pois é. Ele se isolou lá nos altos planos, Exato. mandando só mensageiros nos ensinar?
Não, ele desceu na terra. No nosso meio. Nasceu lá em Belém, não é? Sofreu todas as injunções da carne, da pobreza, da falta de recursos, da humildade de sua família, e nem por isso deixou de trabalhar e servir durante toda a sua existência, né? Seja com os pais até os 30 anos, honrando a família, obedecendo a Deus, honrando a família, seja depois no contato com a população da Galileia, da Judéia, da Samaria, onde ele escreveu através de seus atos, através de suas ações, de suas palavras iluminadas de amor e de perdão, uma epopeia gloriosa de redenção para a humanidade, que é a boa nova do Evangelho de Jesus. Se ele não tivesse descido até nós, dentro de nossa ignorância, de nossa incúria, da nossa falta de espiritualidade quase total há 2000 anos, a humanidade provavelmente teria permanecido numa condição de primitividade. Exato. E talvez já tivesse atingido o autoextermínio. Isso que o Geraldinho está falando, gente, é muito importante, porque hoje existem muitos estudos psicológicos que atestam cientificamente que a humanidade, àquela altura, seria incapaz de conceber essa altura de exemplo que o Geraldinho está falando, do Cristo. Seria incapaz. A literatura da época seria incapaz de, pela ficção, conceber isso, falar disso. Então, como ele disse, o Cristo veio e desceu até a nossa mediocridade para mostrar qual é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver então o último parágrafo desse espírito protetor. Será? Bom, pessoal, então o último parágrafo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se velhe o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, ele abençoa aqueles que amam santamente. Que lindo isso, hein, gente? Lindo. Aí ele está fazendo menção, naturalmente, a determinadas práticas que são muito comuns no Oriente, em que a pessoa, num suposto ato que agradaria a Deus, passa a ciliciar o próprio corpo, seja com chicotadas, seja com objetos cortantes, né? Há casos, por exemplo, na Malásia, em que eles cortam a face, perfuram a face com objetos cortantes, também se dependuram pelas costas em ganchos, não é? Outros, por exemplo, nas Filipinas, que no pressuposto de agradar ao Cristo, pregam-se em cruzes. Olha que absurdo. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Ainda que isso relembre o supremo sacrifício de Jesus, ele não quer ver a gente pregado em cruz coisa nenhuma. Ele quer nos ver ativamente trabalhando em seu nome no bem dos semelhantes, né? Outros também que passam, especialmente em sociedades mais primitivas da Oceania, no passado, hoje nem tanto, né? Mas já no passado, em ilhas que se perdem também no Pacífico, aquela prática de andar sobre o carvão acendido pelo fogo, né? O carvão em brasa,
e andar com a planta dos pés descalço sobre isso, com a pretensa destinação de purificar-se. Ora, gente, isso vai purificar alguém? Pelo amor de Deus, vai dar um suplício desnecessário ao corpo, queimando os pés, queimando partes do corpo, não é? Algumas pessoas, por exercício mental, conseguem passar por esse tipo de silício sem se ferirem, mas isso não tem qualquer sentido espiritual, com o perdão desses que pensam que devem agir assim. O Espiritismo é contra esse tipo de silício, ele não quer que a gente nos mortifique com qualquer tipo de prática dolorosa, e muito menos ele jamais vai pretender que nós nos queimamos com as cinzas ardentes. Pessoal, eu acho que isso é muito problemático, e como o Geraldinho colocou, com todo respeito a quem pensa diferente, porque essa mortificação, digamos assim, esse ato doloroso contra o próprio corpo pode virar um subterfúgio para que a pessoa continue errando. Aí eu errei, eu não faço minha reforma íntima, mas eu vou ali e trago algum tipo de dor para o meu próprio corpo. Porque, gente, vencer egoísmo, vaidade e orgulho pode ser muito mais difícil, muito mais agradável a Deus, e muito mais difícil do que você caminhar sobre a brasa. Muito mais. Você manter uma conduta cristã, você ser humilde, você tratar as pessoas bem, você ter razão e não ficar ali, exatamente. Isso é mais difícil. É mais difícil. Pode ser muito mais fácil a pessoa continuar pecando, que é esse termo tão utilizado na Bíblia, e depois, como um subterfúgio para a própria consciência, ir lá passar na brasa e depois voltar e praticar o mesmo erro, vai passar na brasa de novo. É muito mais difícil aquilo que Jesus nos ensinou: perdoar os nossos muito mais inimigos, difícil, muito mais orar difícil. pelos que nos perseguem, caluniam, da outra face, fazer o bem a quem nos faz o mal, não é? Isso é que é difícil, isso é que é o verdadeiro silício. Exatamente, e isso é o que importa, isso é o que vai fazer os nossos espíritos brilharem mais. E para endereçar aqui essa questão da felicidade, eu acredito muito, gente, que o caminho do cristianismo, a gente acredita muito nisso, pode ser muito feliz. Que a gente possa ser muito feliz dentro das casas espíritas, dentro da igreja, dentro dos ambientes católicos ou de outras denominações cristãs e espiritualistas. É possível ser feliz ao lado de Jesus. O caminho com Cristo traz, para além de alegrias transitórias, felicidades, que a gente traz amigos, o granjear amigos de Jesus. Essa comunhão em nome de Jesus, isso é felicidade para os nossos espíritos, gente. E a beleza da felicidade cristã, como ele colocou aqui, esse amar santamente, a beleza disso, pessoal, é que a gente leva. Isso a gente leva. Esse é o patrimônio espiritual que nós vamos levar depois que a nossa vida chegar ao fim aqui na Terra e nós desencarnarmos. Eu acredito muito que essa felicidade e essa alegria são possíveis e principalmente que elas valem mais a pena do que as alegrias do prazer, balofas tão transitórias do mundo, cuja ponta geralmente é dor, ranger de dentes, choro e arrependimento. E por fim, essa frase gloriosa, linda, que termina essa bela mensagem: Deus é amor. Valeu. Ele abençoa aqueles que amam santamente. É isso. Que lindo, gente. Não tem mais comentário. Que Jesus nos guarde, amém, nos ilumine e nos inspire nessa jornada. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim aqui da mensagem. Então, um espírito protetor, Bordeaux 1863. E agora a gente vai para a parte final aqui do nosso culto do Evangelho no Lar. O Geraldinho vai trazer a prece final e a gente gosta de lembrar sempre nesse momento, para todo mundo que gosta desse momento, pegar um copo d'água, uma jarra d'água, pedindo para os espíritos fluidificarem essa água, na certeza de que todos nós vamos receber tudo aquilo de que os nossos espíritos precisam, e muitas vezes até aquilo de que as nossas saúdes físicas precisam, recebendo as curas que vêm do coração de Jesus. E para quem sempre pergunta, todos os cultos do Evangelho ficam salvos aqui no Instagram, vão para o Facebook, e amanhã tem culto do Evangelho no Lar lá no YouTube
da TV Saber Espiritismo. E agora, para a gente fechar, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente. Então vamos nos concentrar com alegria nessa festa da comunhão espiritual com os nossos amigos da vida maior, guias e benfeitores de nossa jornada que anonimamente, muitas vezes sem se mostrarem a nós, nos sustentam na caminhada terrestre, fornecendo em nome de Deus tudo aquilo de que necessitamos a fim de cumprirmos com as nossas tarefas no mundo. É a eles, os nossos mentores espirituais, anjos de guarda, que tão amorosamente nos protegem, que dirigimos a nossa gratidão na noite de hoje. Deus vos pague, Deus vos recompense o anonimato, a caridade silenciosa e pura com que nos abraçam, com renúncia e amor, com sacrifício de si mesmos em favor de nossas próprias vidas, doando-nos sempre orientação e cuidado, direção e fé, coragem e perseverança, forças novas e esperanças renovadas, a fim de que todos aqui na Terra possamos, com essas influências benéficas que vertem do alto todas as energias que em nome de Deus nos sustentam a vida, vencer todos os obstáculos terrestres, transpondo todos os muros de perturbações, vencendo todas as distâncias do espírito, galgando os cumes quase inatingíveis da paz e da temperança, da calma e da paciência, do perdão e do amor. Que esses abnegados amigos espirituais, em nome de Deus, recebam neste instante o buquê das flores de nossa gratidão, em reconhecimento profundo pelo trabalho que realizam anonimamente em nosso favor. E por isso, em favor deles, nós dizemos a Deus: graças nós vos damos, ó Pai de amor e bondade infinitas, pelo pão espiritual que nos dás, através das mãos desses abnegados amigos da vida maior. Pedimos, Senhor, abençoai-os sempre, ensinando-nos, através deles, a trilhar o caminho da caridade pura e legítima. Em nome próprio de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Bom, gente, então nós vamos fechar a live aqui agora e nós nos encontramos na quinta-feira que vem, às 8h30, tá bom? Beijo, gente. Grande abraço. Beijo no coração. Tchauzinho.